Bem, para a gente encerrar então o período joanino, esse período tão importante na história brasileira e na história portuguesa, óbvio, tá? A gente vai falar agora da Revolução do Porto. A Revolução do Porto fecha esse período que começou lá em 1808 e vai até 1820. Para a gente entender bem a Revolução do Porto, que é um evento simples de se entender, é mais importante a gente compreender o contexto, tá? Eu já falei aqui em dois momentos, eu volto a falar. Em 1815 aconteceu na cidade de Viena, lá na Áustria, o Congresso de Viena. O que era o Congresso de Viena? Era uma reunião de forças conservadoras ligadas ao antigo regime que procuravam impedir que acontecessem novas revoluções na Europa como um todo. Então, era um movimento extremamente reacionário, extremamente regressista, tá? E foi extremamente mal sucedido. Afinal de contas, se em 1815 estão lá todos esses países, né, Áustria, Rússia, Prússia, reunidos, falam assim, não vai rolar mais nenhum tipo de revolução. Olha, nos anos seguintes o que mais rolou na Europa foi revolução, tá? Então a Revolução do Porto, ela se insere no momento em que o tempo todo surgem revoluções de caráter burguês, revoluções com propostas liberais, eventualmente até com propostas republicanas, tá? Com massas nas ruas, com gente pegando em armas, com o rei sendo deposto. Tá? Então, se o objetivo do Congresso de Viena era impedir isso, e era, eles mandaram muito mal, muito mal. Tá? Em 1817, já tem uma tentativa de revolução em Portugal, chamada de Conspiração de Lisboa. Para a gente entender esse clima interno em Portugal, além de perceber que existe um contexto amplo de um movimento muito maior da burguesia europeia em busca de poder político, são chamadas revoluções burguesas, tá? Que culminam lá com a Primavera dos Povos em 1848. E internamente nós temos um contexto muito próprio de Portugal. Que contexto é esse? Portugal é uma monarquia sem rei. O rei de Portugal está do outro lado do Atlântico, no Rio de Janeiro. E já tem anos que ele está lá e não fala em voltar. Bom, enquanto isso, quem está governando Portugal? Um regente militar inglês, que era o Lord Beresford. É claro que o orgulho patriótico dos portugueses não engole muito bem essa história. Então a Conspiração de Lisboa de 1817 era já uma manifestação dessa intolerância com a situação. Não dá para continuar assim não, Dom João. Volta para cá rápido porque o negócio aqui não está bonito não. Tá? E a gente sabe que Dom João VI não só ele continua, mas ele vai usar uma revolução que acontece em Pernambuco como pretexto para continuar no Brasil. Tá? Bem, em 1820, como eu falei para vocês, nós temos um período que vão acontecer várias revoluções de caráter liberal. Em 1820 acontece uma revolução na vizinha Espanha, que era o país mais conservador de toda a Europa. Então, quando você tem uma revolução constitucional, liberal, iluminista na Espanha, a luzinha vermelha de alerta acende entre as elites políticas de Portugal. Opa, peraí, isso aqui está ficando perigoso demais. Teve uma revolução liberal na Espanha, que é conservadora. Isso significa? Significa. Tá vindo coisa aí. Então o Lord Beresford, esse inglês que governava Portugal, diante disso, diante do que tinha acontecido em 1817, falou, olha, eu não tenho condições de segurar a onda aqui se eu não tiver mais poderes. Ele precisava de aumentar os seus poderes. E quem pode aumentar os poderes dele? O rei, que está no Brasil. O que o Lord Beresford faz? Entra no navio e vem para o Brasil para pedir uma audiência com o rei para falar, olha, a situação lá em Portugal está feia, você podia fazer o favor de me dar mais poder? Bom, não preciso de falar para vocês o tanto que ele foi burro, porque ao fazer isso, ele deixou Portugal sem governo. Porque não é igual hoje, você entra num avião em Portugal de manhã, final da tarde você está no Brasil. É uma viagem de meses. Então, por meses, o governo lá ficou acéfalo, ficou sem um líder. Resultado, um grupo, muito parecido com a maçonaria, chamava Sinédrio, lá de Porto, se organizou junto com militares insatisfeitos, e eles padres, e eles tomaram o poder
em Porto. Logo na sequência, Lisboa fez um levante semelhante e outras cidades como Évora, Coimbra, seguiram o exemplo de Lisboa e do Porto. Esse levante que exige que Dom João VI ele destitua o governo regencial do Lord Beresford, ele tinha caráter liberal, ele tinha caráter iluminista, só que ele não era republicano. Tá? Era um levante burguês de líderes, de pessoas, principalmente ligadas a uma economia mercantilista que queria ser industrial, que via ali naquele movimento político uma oportunidade de recolonizar o Brasil. Então eles exigem o retorno de Dom João VI para Portugal. Tá? Esse episódio fica conhecido como Revolução do Porto e ele decreta o fim do período joanino. A Revolução do Porto é em 1820. Ainda vão demorar alguns meses até que Dom João VI termine de fazer a mala, e ele não é bobo nada. Quando ele resolve que ele ia aceitar as reivindicações das chamadas Cortes de Portugal, então a gente vai usar muito essa expressão, as Cortes de Portugal. O que são as Cortes de Portugal? É essa estrutura política, tá, semelhante a um parlamento inglês, que escreve uma constituição e que pretende usurpar do rei o poder que agora deixa de ser absolutista. Agora o rei passa a ser um rei regido por uma constituição, regido por um parlamento, uma monarquia constitucional parlamentar. Então essas cortes portuguesas pressionam Dom João VI. Antes de ceder a essa pressão, ele tem um papo bem reto com o filho, o Pedrinho, o Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paulo Miguel, Rafael, Joaquim Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, ou algo parecido com isso o nome dele. Então ele fala: filhão, Pedrinho, seguinte, vou te deixar no Brasil. Tá rolando treta, olha o que aconteceu lá em Pernambuco. Esses caras não vão desistir não. Eu tô indo para Portugal, e lá em Portugal, aqueles fedazões vão tentar recolonizar o Brasil, e o caldo vai entornar, porque os brasileiros não vão aceitar. E eles vão tentar proclamar a república, eles vão tentar fazer independência. Então você vai ficar aqui, e o que você vai fazer é o seguinte: se você vê que a independência é inevitável, faça você antes que algum aventureiro lance mão. Porque assim, mesmo que o Brasil deixe de pertencer a Portugal, ele continua pertencendo a nós, a família Bragança. E foi exatamente o que Dom Pedro fez lá no dia 7 de setembro de 1822, mas isso é uma outra história, e até a gente chegar nessa outra história, ainda tem um monte de confusão para acontecer aqui no Brasil, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Por hoje, a gente termina por aqui, e até semana que vem. Beijos!